Fala pessoal, eu sou o professor Clodoaldo e esse é o meu canal. E na aula de hoje a gente vai falar da eletricidade atmosférica, que sempre foi um tema que sempre despertou a curiosidade da humanidade. Então, antes da gente entrar na aula, vamos fazer um pouco de um contexto histórico. Muito antes da eletricidade ser descoberta, isso no século XVIII ainda, era quase que impossível de saber que a atmosfera era composta por correntes elétricas e que os relâmpagos representavam uma forma de eletricidade. Então, sempre o homem teve curiosidade pelo relâmpago. O que formava o relâmpago, aquela claridade e tal. E durante muito tempo, as civilizações procuraram uma resposta para isso. Porém, os relâmpagos e trovões sempre foram fenômenos, pessoal, que chamavam a atenção dos homens. Civilizações antigas chegavam a acreditar que tais fenômenos eram causados por algum tipo de deuses. Por exemplo, a mitologia grega assumia que Zeus é que provocava os trovões e os relâmpagos quando ele estava furioso com a humanidade. Então eles procuravam sempre estar agradando esse deus lá, a civilização grega, que é para eles não descarregar a raiva através de relâmpagos e trovões. Passou-se o tempo e essa curiosidade sobre os raios e relâmpagos vinha ainda martelando a humanidade. E vários filósofos tentaram explicar esses fenômenos. Por exemplo, Aristóteles, ele chegou a dizer que os trovões e relâmpagos aconteciam devido às exalações úmidas e secas das nuvens, ou seja, de uma sobreposto sobre a outra. Já em 1600, Descartes disse que o trovão era causado pela ressonância do ar entre as nuvens quando uma nuvem descia sobre a outra. Então a gente vai vendo que esses conceitos vai se passando no tempo e sempre o homem tentando explicar o que provocava os relâmpagos e trovões. Mas somente na segunda metade do século XVIII, Benjamin Franklin desenvolveu um experimento que foi capaz de aprovar a natureza elétrica dos relâmpagos, ou seja, somente no século XVIII, através de Benjamin Franklin, foi desenvolver um experimento que fosse capaz de provar a natureza elétrica do relâmpago, assim pondo um fim nessa curiosidade humana, dando uma resposta através da ciência sobre esses fenômenos dos relâmpagos e trovões. O potencial elétrico da Terra. A Terra pode ser considerada um enorme condutor de forma aproximadamente esférica, com uma carga elétrica total negativa, em equilíbrio eletrostático, tendo então um potencial constante que indicaremos como VT. Algumas características que a gente pode falar sobre o potencial elétrico da Terra é que ele é a gente pode considerar uma enorme esfera, o nosso planeta, né? Então a Terra ele é um grande condutor esférico e ele é uma característica importante, ele é eletrizado negativamente. A sua carga elétrica é avaliada em menos 580 kJ. E o raio da Terra é de aproximadamente 6.400 km. Ou seja, pessoal, é uma carga negativa que a Terra possui, que equivale em torno de menos 580 kJ. Se a gente for considerar a Terra isolada do universo, e se a gente for calcular o seu potencial elétrico próprio, obteremos que o potencial elétrico da Terra é de menos 800 megavolts em relação ao referencial do infinito. É interessante a gente saber que a Terra ela sofre interferência das cargas elétricas de outros corpos celestes. Mas se a gente for considerar só a Terra isolada em um ponto, considerando o infinito como referencial, ela vai ter um potencial elétrico de menos 800 megavolts. No entanto, o potencial elétrico da Terra ela sofre, como eu já falei, influência de cargas elétricas de outros corpos celestes. É importante a gente também ter anotado e saber que as cargas elétricas separadas pelo homem particularmente, ela não produz efeitos sensíveis sobre o potencial da Terra, ou seja, a carga elétrica que o homem produz ou que ele mexe não vai causar uma interferência que vá modificar algo assim que possa ser perceptível ao potencial elétrico da Terra. E para nós, homens, a Terra ela
por ser composta por um padrão invariável de potencial elétrico, ela pode se assumir como um referencial potencial, certo? Como a Terra não varia o seu potencial elétrico, o homem ele costuma usar a Terra como um referencial potencial. Nessa arte aí a gente observa que o campo elétrico da Terra ele cresce de cima para baixo, ou seja, pessoal, as linhas de campo elas entram no nosso planeta, porque a carga dela é negativa. Se a gente tivesse um planeta com carga positiva, essa linha de campo ia sair. Logo, a gente pode concluir o quê? A gente pode concluir que o potencial elétrico do nosso planeta ele aumenta de baixo para cima, certo? Então, quanto mais baixo estamos na superfície, o potencial elétrico ele é menor. Conforme a gente vai subindo, esse potencial ele aumenta. Isso para a característica do nosso planeta ter uma carga negativa. O potencial elétrico da Terra, ainda continuando, por conversão, o potencial da Terra é igual a zero. Ou seja, por conversão, para facilitar em cálculos, em trabalhos, a gente adota que o potencial da Terra é igual a zero. Isso para estar facilitando os nossos trabalhos, nossos cálculos. Então a gente costuma adotar o potencial da Terra igual a zero. Mas a gente viu que a gente for considerar a Terra sozinha, sem interferência dos outros corpos celestes, que ele tem um valor de menos 800 megavolts. Mas por convecção, o potencial da Terra é igual a zero. Então, assim a gente pode dar um exemplo, né? Por exemplo, se a gente disser que o potencial de um corpo é igual a 10 volts, isso vai significar que o seu potencial é 10 volts maior que o potencial da Terra, adotado como referencial, certo? Então, se eu tenho um corpo que ele tem 10 volts, e se eu adoto a Terra como seu referencial, e a gente costuma fazer isso, então ele é 10 volts maior que o potencial da Terra. Potencial elétrico da Terra. Se a gente ligarmos um corpo condutor eletrizado negativamente à Terra, haverá um escoamento de elétrons deste para ela, até que sua carga elétrica se anule. Como a gente pode ver na figura, a gente tem aí um corpo carregado negativamente e aí ele está ligado à Terra, ou seja, vai escoar, os elétrons vão sair desse corpo para a Terra, até que a sua carga elétrica, suas cargas potenciais elétricas fiquem nulos. Ou seja, todos os corpos que estão sobre a Terra, eles apresentam o mesmo potencial que ela. Então, se esse corpo está sobre a Terra e está ligado à Terra, então ele vai perder eletricidade ou ganhar eletricidade conforme for a carga dele, até ter o mesmo potencial da Terra. Então, nesse caso aí, como ele tem um potencial menor do que da Terra, ele vai perder elétrons até se igualar com o potencial da Terra. Da mesma forma, se a gente colocar um corpo eletrizado positivamente, vai haver subida de elétrons. Por quê? Porque a Terra vai estar mandando elétrons para se igualar ao seu potencial elétrico. Aqui a gente já tem nesse segundo caso um corpo que tem carga positiva e também está conectado com a Terra. Como a gente sabe que os corpos que estão sobre a Terra ele apresentam o mesmo potencial, então ele vai ganhar elétrons até ele ficar com o mesmo potencial da Terra, para ficar com potenciais iguais. Tá certo? Então é essa forma. Se ele está com um corpo negativo, então ele vai perder elétrons até ficar com o mesmo potencial da Terra. Se ele está com carga positiva, ele vai ganhar elétrons para ficar com potencial igual. É até interessante a gente falar que isso é mais ou menos, a gente pode estar falando um pouco sobre a questão do fio terra, que a principal função do fio terra é o escape de energia para um lugar seguro, que não vai causar danos às pessoas que moram na casa ou no ambiente que tiver, onde ele possa se dissipar, que no caso o planeta. Seja por um motivo de segurança, é claro que a gente coloca o fio terra principalmente para causar dar uma segurança às pessoas que moram na casa, mas também um outro motivo para quê? Para proporcionar uma vida útil dos equipamentos que a gente usa a energia, para que não possa queimar durante uma descarga elétrica. E o fio terra é um condutor que tem a função de quê? De conectar à Terra todos os dispositivos que precisam usar o seu potencial como referencial.
Então, nessa ilustração aí, a gente tem mais ou menos uma noção de como funciona o fio-TEL, ou seja, todos os equipamentos que estão ligados na corrente elétrica da casa, da residência, do prédio, a gente tem um fio terra, que quando acontecer uma descarga, em vez de se espalhar pelos cômodos da casa, ou para o eletrodoméstico queimar, ele vai o quê? Vai passar direto para esse fio condutor, os elétrons, para que possa o quê? Para que possa dissipar no planeta, sem causar dano à saúde das pessoas, como também aos aparelhos. Porque as cargas, elas podem, tanto faz ser positiva ou negativa, eles vão procurar o quê? Um caminho para encontrar as cargas de sinais contrários. Logo, a conexão dessas cargas através do fio terra evita que a corrente elétrica circule entre as pessoas, evitando assim os choques. Então a gente pode ter uma noção mais ou menos de como funciona o fio terra através dessa ilustração. Mas relembrando, se eu tenho um potencial conectado à Terra com carga menor do que a Terra, ou seja, carga negativa, ele vai perder elétron até o que ficar com o mesmo potencial elétrico. Se eu conecto uma carga positiva, ele vai ganhar elétrons até ele ficar com o mesmo potencial, porque todo corpo que estiver ligado à Terra, ele tende a ficar com o mesmo potencial elétrico do nosso planeta. Raios, relâmpagos e trovões. Como a gente viu, isso foi sempre algo que sempre chamou a atenção das pessoas. Antes da gente entrar mais detalhado sobre isso, é importante fazer aqui algumas anotações bem simples, para que a gente possa ter uma noção melhor. Diferenciar primeiro o que é um raio, o que é um relâmpago e o que é o trovão. Vamos aqui fazer uma diferença de uma forma bem simples. O raio é aquela faísca que a gente vê no céu, na nuvem até o solo, ou seja, aquela faísca que a gente vê descer da nuvem até o solo. E essa descarga, ela pode ser chamada de descarga elétrica. O relâmpago, o que é o relâmpago? É o clarão que a gente vê. Tipo assim, tem aquela risca que a gente vê que vai sair das nuvens até o solo, e aquele clarão que provoca, esse é o raio, que é o efeito visual, ou seja, a luminosidade das descargas elétricas produz. E os trovões, também chamado de trovada, ele vai ser simplesmente o que? O barulho que a gente ouve dos raios, que a gente vai estar vendo um pouquinho mais na frente, de uma forma bem mais específica, mais essa diferenciação de que é cada um. O mecanismo dos raios ainda não está de todo modo desvendado pela humanidade, sendo um objeto contínuo de estudo dos cientistas. O que se sabe é que provavelmente por atrito com o ar ligado a outros fenômenos meteorológicos, as nuvens carregam-se eletricamente. Numa mesma nuvem, verifica-se a existência de partes eletrizadas positivamente e partes eletrizadas negativamente. Então a gente vê que desde o início da humanidade o homem tem curiosidade sobre raio, relâmpago e trovão. Hoje a gente já sabe de muita coisa, mas ainda é algo de contínuos estudos para desvendar 100% do que forma, como acontece esses fenômenos naturais. Aí a gente vê aí nessa arte uma nuvem, né? O que a gente consegue observar nessa nuvem? A gente consegue ver o quê? Que na mesma nuvem nós vamos ter o quê? Partes de íons positivos e íons negativos, ou seja, temos cargas positivas e cargas negativas nessa nuvem. A gente observa a direção que ela aponta, observamos que a corrente de ar quente ela está subindo porque ela é menos densa, então ela sobe, enquanto a corrente de ar fria ela está descendo porque ela é mais densa. Então, enquanto a corrente de ar frio sobe, a de ar quente sobe, a de ar frio desce. E aí a gente vê os raios. Então, a gente tem aí como é a formação das nuvens. Então, a gente tem aí no caso essa nuvem que ela está a 1,5 km de altura, podendo chegar até o que? Até mais de 2 km de altura, 3 km de altura, dependendo da espessura da nuvem, do tamanho da nuvem. Então é mais ou menos assim a composição de uma nuvem que provoca aquelas tempestades grandes, né? Temos elétrons positivos, temos cargas positivas, cargas negativas, temos o ar quente subindo, o ar frio descendo, e tem a direção para onde ela vai, ou seja, para onde ela está se direcionando para acontecer a tempestade. Então tudo isso são características que está formando as tempestades. Então, como a gente já soube, já está vendo isso aí, vamos agora especificar um pouquinho mais essa questão dos raios, relâmpagos e trovão.
Como a gente viu, a diferença de potencial entre a parte inferior de uma nuvem e a superfície da Terra, ela costuma variar cerca de 10 a 100 milhões de volts. Ou seja, a diferença de potencial entre a parte inferior de uma nuvem e a superfície da Terra, ela costuma variar entre quê? De 10 a 100 milhões de volts, ou seja, é uma variação muito grande. Isso pode causar, entre ambos, um campo intenso o suficiente para produzir no ar o chamado ionização. Ou seja, essa variação tão grande de carga, ela vai criar no ar um campo ionizado. Que a Terra, porque a Terra é condutor, porque a Terra é um condutor. Logo, em consequência disso, há descargas elétricas, ou seja, essa variação tão grande de cargas elétricas entre a superfície e a nuvem vai formar as descargas elétricas, o raio. Essa ionização no ar, na Terra que a gente vê, ela vai provocar uma luminosidade, que é o relâmpago que a gente fala. Essa é a luminosidade. E o aquecimento do ar em consequência da passagem da corrente elétrica, porque quando o raio acontece, ele vai passar a corrente elétrica e o ar vai se aquecer, então ele vai se expandir, ela vai causar uma forte expansão. Assim ele vai estar agitando as ondas sonoras, o que provoca os trovões. Então, tudo isso, ou seja, a gente consegue hoje, o que a gente sabe sobre raio, relâmpago e trovão? Que tudo acontece por quê? Por causa da grande variação de potencial entre a nuvem e a superfície da Terra, que pode variar entre 10 a 100 milhões de volts. Isso vai causar um campo ionizado, porque a Terra é um condutor, que vai gerar descargas elétricas, que produz luminosidade, que a gente viu que são o relâmpago, e aí, quando o raio ele vai descer da nuvem até o solo, ele vai aquecer o ar, o que faz com que se expanda e assim provocando os barulhos que a gente chama de trovão, certo? Então é assim que acontece o raio, o relâmpago e o trovão. Então, para a gente estar fixando melhor o que a gente já viu hoje, a gente estudou hoje, vamos resolver essa questão. Na sua opinião, se um raio cai a 20 metros de uma pessoa, qual dos cenários apresentado a seguir seria mais perigoso para ela? E vamos justificar a nossa resposta. Temos o primeiro cenário. A pessoa está nadando em uma lagoa. Segundo cenário, a pessoa está nadando no mar, próximo à praia. Terceiro cenário, a pessoa está jogando futebol em um campo aberto. Então, isso são alguns dos cenários que a gente tem. Primeiro cenário, a pessoa está nadando em uma lagoa, ou seja, em água doce. Segundo cenário, a pessoa está nadando no mar, próximo à praia, água salgada. E a outra pessoa está jogando futebol em um campo aberto. Antes de a gente responder, uma coisa que a gente saber é o quê? Que os raios ele caem de preferência sobre objetos pontiagudos. E por que ele cai de preferência em objetos pontiagudos? Isso acontece porque os condutores providos de ponta apresentam maior concentração de cargas em suas pontas, certo? E outra coisa interessante de saber é que a água salgada ela possui íons, que é algo que facilita a condução de corrente elétrica, certo? Então, dois dados importantes de considerar, que os raios eles têm preferência em cair em objetos pontiagudos, porque normalmente os objetos apresentam maior carga nesses locais, e a água salgada ela possui íons, que é um facilitador da passagem da corrente elétrica. Então a nossa resposta é, o cenário mais perigoso é o de número 2, a pessoa nadando no mar, pois a água do mar conduz melhor eletricidade que a água da lagoa ou que o solo. Assim, o risco de a pessoa ser eletrocutada é maior se ela estiver nadando no mar. Mas é importante aqui a gente estar orientando que a pessoa não deve estar jogando futebol em uma tempestade nem nadando em uma lagoa. Os três locais são perigosos, mas dos três, o mais perigoso é a pessoa estar nadando na praia. E por quê? Porque a água do mar possui sal, e o sal é um composto iônico,
o que facilita a condução da corrente elétrica. E já a água doce, ela não possui sal, então ela vai dificultar um pouco mais a passagem da corrente elétrica. E a gente viu também que o raio tem preferência de cair em objetos que têm pontas. Porque a gente viu que nesses objetos a maior parte das cargas estão concentradas na ponta. Então, o maior risco é a pessoa estar na praia. Mas não é aconselhável a pessoa estar nem nadando numa lagoa e muito menos jogando futebol. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Se vocês gostaram, vocês curtam o nosso vídeo. Se inscrevam no canal, ative o sininho, fique por dentro de todo o conteúdo de física e matemática que a gente coloca em nosso canal. Então, um abraço, pessoal, valeu, até a próxima.